Porque se você pensar no que significa o estresse, você vai perceber que ele nada mais é, como o Edgar falou, do que controle. Gente, se tem estresse, tem controle. A pessoa se estressa porque ela quer controlar tudo. E isso só vai gastar energia e deixar tudo muito mais pesado. Porque querer controlar tudo é uma das várias formas de insanidade da mente humana. Então, o excesso de atividades vem do medo de perder o controle. E como falei, é impossível controlar tudo. Então, pare de querer controlar aquilo que você não pode controlar. Pare de querer controlar as pessoas, as circunstâncias. Você não consegue, gente, abraçar o mundo com seus bracinhos de humano. Querido ouvinte, você já deve ter percebido que quando a gente está cansado demais, tudo fica pesado, né? Tudo fica mais difícil. Quando a gente está muito cansado, o nosso corpo sente, né? Lógico. Mas não é só o corpo que sente, sabia? A nossa mente também sente. A mente, ela é muito afetada porque ela perde também a clareza, as ideias não fluem, a criatividade diminui. E sabe que isso acontece por um motivo? Acontece porque a gente perde o sinal que liga a gente à nossa consciência. É muito doido isso, né? Estados de pressão, de sobrecarga e, lógico, a ansiedade fazem com que a gente perca a capacidade de perceber novas oportunidades. É como se a nossa energia ficasse ocupada demais tentando fazer a gente apenas sobreviver. O estresse constante mantém o corpo em alerta, como se estivéssemos em perigo o tempo todo. E quando isso acontece, o cérebro gasta energia demais para se proteger. E aí, gente, não sobra nada para criar, né, Eliane? É isso mesmo, exatamente. É como querer encher um copo que já está transbordando, não tem mais espaço, né? Então perdemos o sinal da consciência, como o Edgar falou, mas ele pode ser acessado novamente, tá? Nós vamos entender isso aí. Então sabemos que a mente aprende pela repetição, né? São dois caminhos de aprendizado da mente: velocidade e repetição. Então, quando ficamos muito tempo estressados, o estresse se torna um hábito. E aí ele afeta tudo. Por quê? Porque perdemos totalmente o controle de nós mesmos. Né? O sono perde qualidade, consequentemente, né, nossos hormônios são todos comprometidos, o humor oscila demais, o corpo começa a acumular tensão e, né, as dores começam a surgir sem motivo aparente. E a mente, por sua vez, perde o foco. Como a gente diz, né, diz sempre aqui, saímos do trilho, porque não paramos de pensar. Pensamos demais, mas não conseguimos organizar os pensamentos. É como se a gente estivesse preso num trânsito mental sem conseguir sair do lugar. E o pior, gente, nesse estado, nós ficamos menos receptivos, porque, como falamos, sem a sintonia da nossa consciência, perdemos a nossa percepção. E isso contribui para que façamos escolhas equivocadas. Não percebemos que as soluções dos nossos problemas muitas vezes estão ali, bem na nossa frente, mas nós não conseguimos ver. Você não acessa a sua consciência maior. Isso tem até eu lembro daquela música do Titãs, que fala assim: as ideias estão no chão, a gente tropeça e acha a solução. Só que nesse caso, como estamos falando, você tropeça e não acha a solução. Você vive caindo, levando tropeções, porque você está distraído num estado de estresse tão grande que você se desconecta do seu ser, né? Você se desconecta do sinal da sua consciência. Por isso que fazer pausas regularmente é tão importante. Só que, na nossa cultura, parar é visto muitas vezes como preguiça ou falta de comprometimento. Dar uma pausa pode ser entendido como você é um fracassado, você é preguiçoso, você é irresponsável, não é isso? Você já deve ter se sentido assim, né? Você fala, hoje eu não vou fazer nada. E aí, conforme o tempo vai passando, vai vindo uma sensação de que se nós não estivéssemos ocupados o tempo todo, a gente vai estar perdendo tempo. E aí você sai procurando o que fazer. Esse pensamento faz com que você crie trabalho e mais trabalho, e isso entra num looping sem fim, né? Você pensa sempre que está perdendo tempo,
quando está parado. E isso, gente, é um grande equívoco. Parar não é desperdiçar tempo. Parar é dar tempo ao corpo e à mente a chance deles se reorganizarem. Basta ver como é o comportamento de atletas profissionais. Eles não treinam sem descanso. Eles sabem que no período de pausa, que o corpo vai se recuperar, vai ganhar força. Da mesma forma, é na pausa que a mente se renova e abre espaços para as novas percepções. Então, o descanso não é um obstáculo para a produtividade, ao contrário, ele é parte ativa do processo criativo e produtivo, seja qual for a sua atividade. Não importa se você tem uma rotina que exige esforço físico ou apenas o esforço intelectual. E olha, parar, antes de tudo, é uma atitude de coragem, viu? Parar exige confiança. Quando você para, você está dizendo assim, eu confio que as coisas continuam se movendo mesmo quando eu descanso. E aí é que está a dificuldade, né? Será que confiamos nesse processo de que as coisas continuam se movendo? Pois é, isso é um desafio e tanto para todo mundo, sabe? Mas principalmente para você que é controlador ou controladora. É com você que eu estou falando agora, viu? Imagina que os controladores e controladoras vão conseguir dizer assim, eu confio que as coisas continuam se movendo mesmo quando eu descanso. Imagina, né? De jeito nenhum. Mas a gente se esquece que era isso que Jesus estava nos ensinando quando ele disse, não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus explica aí que não adianta a gente se preocupar excessivamente com as coisas, com o futuro, com o que está por vir. A gente deve, ao contrário, viver o presente e confiar no fluxo do universo, confiar na perfeição divina que cuida de tudo. Mas isso não significa que devemos ficar sentados esperando o universo, Deus, agir sem nenhuma atitude nossa. Não é isso. Nós temos que agir, fazer a nossa parte e deixar que o universo se encarregue de organizar o restante. Isso é reconhecer que tudo sempre está como só poderia estar, na mais perfeita ordem, né? E funcionando a serviço do nosso despertar. Não precisa estressar, porque se você pensar no que significa o estresse, você vai perceber que ele nada mais é, como Edgar falou, do que controle. Gente, se tem estresse, tem controle. A pessoa se estressa porque ela quer controlar tudo. E isso só vai gastar energia e deixar tudo muito mais pesado. Porque querer controlar tudo é uma das várias formas de insanidade da mente humana. Então, o excesso de atividades vem do medo de perder o controle. E como falei, é impossível controlar tudo. Então, pare de querer controlar aquilo que você não pode controlar. Pare de querer controlar as pessoas, as circunstâncias. Você não consegue, gente, abraçar o mundo com seus bracinhos de humano. E quanto mais a gente tenta segurar cada detalhe, cada situação, cada movimento do outro, mais a gente se desgasta. A quantidade de energia necessária para manter esse nível de controle, gente, é muito grande. E quando a gente se permite pausar, a gente abre espaço para que o inesperado aconteça. E muitas vezes é justamente nesse espaço que surgem as melhores oportunidades, as melhores situações que a gente pode viver. Sabe quando acontece alguma coisa na sua vida que você diz assim, nossa, nem sei como isso aconteceu, acho que eu ganhei na loteria. Pois é isso mesmo. Bênçãos começam a aparecer na sua vida, parece que tudo sempre dá certo. Sabe quando você vai estacionar o carro em algum lugar, né, e tá tudo ocupado, não tem vaga nenhuma, aí você chega, bem na hora que você chega com o seu carro, tem alguém saindo, e aí você estaciona com toda facilidade, pertinho da entrada ali, na boca da entrada no lugar onde você tem que ir. Pois é, facilidades começam a acontecer na sua vida se você pausa. É uma sensação boa, né? Pois é. Uma pausa com qualidade, sem planejamento, sem definições de que preciso descansar, senão vou ficar doente, vou ficar mal, etc. Uma pausa feita simplesmente pela percepção do seu ser, como se a sua alma dissesse, já fiz o que estava ao meu alcance, agora eu solto para o universo trabalhar. Gente, isso traz tantos benefícios incríveis na sua vida. Então, quando você desacelera, você volta para o presente, a
mente deixa de correr atrás de 1000 coisas ao mesmo tempo e de querer controlar tudo. E aí você começa a enxergar com nitidez, começa a enxergar com os olhos da alma. Consequentemente, o corpo retoma o equilíbrio, você reequilibra seus hormônios, né? Sua respiração se torna mais suave, os músculos relaxam. Isso aumenta a sua imunidade e, obviamente, a sua disposição física, né? Então, a disposição física melhora também. Você passa a ter mais ânimo, mais vontade de fazer as coisas. Quando você sai da vibração do estresse e entra numa energia de confiança e leveza, os seus campos energéticos, né? O campo físico, mental, emocional e espiritual se realinham. E é nesse realinhamento que você sintoniza o sinal da consciência. E as coisas começam a fluir porque você volta a se conectar com o seu eu superior. Muita gente chega nos nossos atendimentos, né? Eu e a Eliane, a gente vê isso acontecendo até, e tem um movimento de crescimento nisso, né? Cada dia acontece mais. São pessoas dizendo que vivem jornadas de trabalho tão intensas que o corpo e a mente já não estão conseguindo mais acompanhar, né? É como se elas estivessem presas num ciclo de cobrança e de desempenho no qual nunca é suficiente aquilo que ela está fazendo, sabe? Elas entram mais cedo, saem mais tarde, levam o trabalho para casa e mesmo assim elas sentem que estão sempre devendo alguma coisa. Essa pressão constante, gente, não só drena a energia física, mas também consome a vitalidade emocional. Elas levam ao esgotamento e muitas vezes ao adoecimento. O corpo começa a dar sinais muito claros para você se você está nisso, sabe? Insônia, é dor muscular, tremor, muitas vezes tremor nos olhos, nas mãos. Isso sem falar no cansaço, né? Bate um cansaço extremo. Só que você acredita que não pode parar, né? Que se parar é como se estivesse fracassando. Esse é o problema. E o problema é que essa rotina não abre espaço para recuperação. A mente, como eu falei, perde a clareza, as emoções ficam instáveis e a percepção de si mesmo vai se apagando cada vez mais. E aos poucos, a pessoa para de viver a vida e começa a suportar a vida. Olha que peso, gente. Como se cada dia fosse mais uma prova de resistência, né? Como muitos dizem, cada dia passa a ser uma luta. Não é assim? Pois é. E essa situação acaba com a sua capacidade de sentir alegria, prazer. Você não vê propósito no que se faz, porque você não está vivendo o hoje, o presente, né? É como estar correndo numa esteira sem fim. É muito esforço, muito gasto de energia, mas sem sair do lugar. O caminho, gente, perde sentido. Então imagine que a sua vida é como uma casa. Se todos os cômodos estão cheios de objetos inúteis, onde você vai colocar um presente novo, onde você vai colocar algo ali que a vida está te entregando. Fica difícil, né? Não tem espaço, porque está tudo cheio, tudo bagunçado, com tantas coisas inúteis que nem te servem mais. Lao Tse, o criador do taoísmo, ele ensinava que para viver bem devemos seguir o Tao. E o que é o Tao? O Tao é o caminho da harmonia com a natureza. Então ele defendia uma vida baseada na simplicidade, no equilíbrio e no desapego. E ele tem uma frase que cabe muito bem nisso que a gente está falando aqui. Ele dizia o seguinte: para encher é preciso primeiro esvaziar. Né, gente? Isso é óbvio, né? Mas olha a profundidade disso. E é exatamente isso. Estamos cheios de crenças, de definições, de padrões que não nos servem mais. Mas deixamos eles tomarem conta e o ego é que assume. O nosso ego é que assume. O descanso é isso. É esvaziar, é organizar essa casa. Você libera espaço para o novo entrar. E além disso, tem uma coisa no hábito regular de pausar que a gente frequentemente se esquece, sabe? A energia disponível no descanso, ela é fértil. É nesse terreno que as novas ideias, que as ideias criativas se desenvolvem. E é a partir dessas ideias que as manifestações se tornam possíveis, porque você sintonia na energia da facilidade. Quem vive correndo não percebe quando a porta se abre, né? A porta está ali, totalmente aberta para você, mas você nem vê a porta. E o descanso nos dá presença para ver e para aproveitar todas as oportunidades que se manifestam para nós. Então, gente, descansar não precisa significar parar tudo por horas, sabe? Passar a semana toda na frente da TV, assistindo filme, série, novela, não é nada disso. Claro que você pode assistir a sua série preferida, a sua novelinha, mas você também pode fazer coisas ainda mais simples do que essas. Você pode começar com pequenas práticas diárias que vão dar um baita resultado. Por exemplo,
comece a ter micropausas, né? O que é micropausa, Eliane? Micropausas significa que no seu dia a dia, de tempos em tempos, você pode parar por um minuto, fechar os olhos e respirar profundamente. Que seja, gente, de 1 a 2 minutos. Feche os olhos e preste atenção na sua respiração. Se preferir, coloque as mãos, sabe, na sua barriga e no seu abdômen e perceba o movimento das suas mãos conforme a sua respiração. Então, faça uma respiração consciente, né, em vários momentos do seu dia. Antes de começar o dia, né, logo ao acordar, se preparar ali, se arrumar, coloque um áudio de meditação, uma meditação curta. Ouça com fone de ouvido, ou mesmo, né, que se puder, ao longo do dia, ouça novamente um tempinho ali no almoço, né, que seja uma meditação de 2 minutos, coisa assim. Coloque foco na meditação, na respiração, coloque foco naquilo que você está fazendo, seja o que for, esteja totalmente presente. Se desconecte do mundo digital, principalmente, por alguns minutos. Você não vai perder nada. Se afaste lá das telas, por alguns instantes. Pegue o seu celular, o seu computador, desligue, afaste de você, coloque longe de você. Gente, o celular, o computador, a TV, a televisão, ela não vai sair do lugar. Então, quando você quiser, você volta lá, tá? E faz o que você quer fazer com eles. Então, permita-se olhar pela janela, observar o céu, o movimento da rua, tomar um chá ou um café, mas com presença. Não vai tomar café, né, e ficar falando mal dos outros. Aí não vai dar certo. Ficar pensando nas coisas que você ainda tem que fazer, né? Não é isso. Só sinta o momento presente com todos os seus detalhes. Tem uma outra dica também muito simples, que é movimentar o corpo de forma consciente, né? Não precisa ser nada elaborado, gente. Pode ser apenas levantar da cadeira, esticar os braços, girar os ombros, sabe? Alongar o pescoço, dar alguns passos lentos pelo ambiente, onde quer que você esteja. Mas faça isso prestando atenção no movimento, sentindo cada músculo alongar, percebendo o contato dos seus pés com o chão. Não faça isso pensando no que tem para fazer ou na reunião do final do dia, gente. Esteja presente e atento aos movimentos. Esse tipo de pausa ativa não só melhora a circulação, como também ajuda a resetar a mente. O corpo retoma a energia e o cérebro recebe um sinal de que ele não precisa ficar preso no modo de tensão 24 horas por dia. Aí você pode estar pensando, mas é só isso? Gente, parece pouco, mas todas essas pequenas pausas somadas criam um grande efeito ao longo do tempo. Você vai perceber como as coisas começam a fluir num outro ritmo, numa outra frequência, uma frequência muito mais leve. Mas além das micropausas diárias, o corpo e a mente também precisam de pausas mais longas de tempos em tempos, né? Então, a neurociência mostra que períodos de descanso prolongado, como um dia de folga, um final de semana realmente desconectado do trabalho e também as férias, obviamente, são essenciais para que o cérebro reorganize as conexões neurais, consolide as memórias e recupere a capacidade plena de foco e de criatividade. Sem essas pausas maiores, entramos em um estado de fadiga crônica, no qual mesmo o descanso curto não consegue mais reverter o desgaste acumulado. É como tentar recarregar uma bateria viciada, sabe aquela bateria viciada? Ela carrega um pouco, logo descarrega e nunca atinge a carga total, não é assim? Esses intervalos mais extensos também permitem que o corpo reduza os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, e aumente a produção de neurotransmissores ligados ao bem-estar, como a serotonina e a dopamina. Isso significa mais disposição, mais clareza mental e até um fortalecimento do seu sistema imunológico. Descansar, gente, não é luxo. Lembre de uma coisa, tudo precisa ter equilíbrio. Então, o trabalho, assim como tudo na vida, é maravilhoso, mas pode destruir você se você não conduzir o trabalho com equilíbrio. E no ambiente, principalmente no trabalho corporativo, é muito mais fácil e muito mais comum a gente perder o equilíbrio. E o descanso é uma necessidade da alma. E você não pode esquecer que você é uma alma que está aqui trabalhando no mundo corporativo. E muitas vezes é a peça que falta para que aquilo que você deseja finalmente aconteça. Então, gente, desacelere, respire, confie na perfeição divina, reconheça os sinais de que é a hora de dar uma pausa. Cansaço extremo, falta de clareza, irritabilidade, tudo isso são sintomas de que você precisa parar. Esses sinais, gente, não são fraqueza, são alertas que você está distante de você mesmo, são sinais que você está fora dos trilhos. Então, eu te deixo com essa pergunta.
Você está liberando espaço para receber o que deseja? Reflita, tá? Porque no fim das contas, não se trata de fazer mais. Se trata de permitir mais. Se trata de estar aberto para receber presentes do universo, bênçãos de Deus. E permitir, gente, começa com pausar, descansar. É no descanso, é na pausa que sua mente se aquieta e você acessa a sua verdadeira consciência. Muito bem, é isso aí, gente. Tá dado o recado. Se você gostou, sábado que vem, 12h30, a gente está de volta aqui. Você pode acompanhar mais conteúdos como esses no nosso Instagram. Você pode procurar a Eliane no Instagram, @ElianeBim, ou no meu Instagram, @EdgarBim. E também no YouTube, você pode acessar o canal nosso do YouTube, é youtube.com/bim91. Aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar os vídeos e compartilhar. Compartilhe os vídeos com aquelas pessoas que você acredita que o nosso conteúdo também pode contribuir, tá bom? E se você quiser entrar em contato com a gente para agendar uma sessão de hipnoterapia, de constelação familiar ou de psicanálise sistêmica, basta enviar uma mensagem no nosso WhatsApp. O número da Eliane é o 11 98420 9959, 11 98420 9959, e o meu número é o 11 97563 3113. 11 97563 3113. Sábado que vem, 12h30, a gente está de volta aqui nos 95.7 da Vibe Mundial. Tenham todos um ótimo final de semana. Cris, gratidão pela audiência. Tenham todos uma linda e abençoada semana.